Lucas capítulo 8, a partir do verso de número 22, que diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água o barco, estando todos em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Esse é um texto muito conhecido. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas pregações em cima desse texto. Mas eu quero destacar com você uma pergunta que Jesus faz aos discípulos, bem no meio desse caos, bem no momento em que ele usa a sua autoridade e os discípulos estão fragilizados, tomados ainda pelo medo e agora também com um sentimento de assombro por ver Jesus dando ordem à tempestade, dando ordem ao vento, e o vento e a tempestade lhe obedecendo. Jesus então faz uma pergunta aos discípulos e ele diz: aonde está a vossa fé? Aonde está a vossa fé? E é justamente sobre essa pergunta que eu quero meditar com você nessa noite. Eu creio que nós vamos ter muito mais um breve momento de meditação, porque nós percebemos que Jesus está preocupado com a fé dos seus discípulos. Não que eles não tivessem fé, porque a pergunta de Jesus afirma o contrário disso. Ele diz: aonde está a vossa fé? Jesus não diz que eles não tinham fé, mas diz que a fé deles não estava ali, naquele momento. Que a fé que eles possuíam não estava nem sequer alinhada com Jesus. E esse texto nos exorta a um alinhamento assertivo da nossa fé. Vou repetir isso para você. Esse texto nos exorta a um alinhamento assertivo da nossa fé. Todos nós temos fé em alguma coisa. Todos nós temos fé em algo. Todos nós depositamos a nossa fé em momentos da nossa vida. E é isso que é importante pensarmos. Onde é que temos colocado a nossa fé? Aonde temos depositado a nossa fé? E vamos analisar o texto para entender um pouquinho sobre esse assunto. Bom, de acordo com o texto, há 3 lugares onde nós podemos colocar a nossa fé. Primeiro, na tempestade. Os discípulos tinham fé. Uma fé que os fazia seguir a Jesus. Uma fé que foi alimentada pelos milagres que Jesus já havia feito.
Mas o que eles fizeram com essa fé no momento da adversidade? Eles colocaram essa fé na tempestade. Tem pessoas que vivem apenas do natural. Eles não conseguem tirar os olhos da situação que estão enfrentando. Eles não conseguem mirar os seus olhos ou colocar os seus olhos em outra coisa que não seja a sua adversidade. E principalmente no momento de luta e adversidade, há muitos profetas do caos. Pessoas com uma voz e um olhar pessimista que não conseguem tirar os olhos daquilo que é ruim. E que tem a capacidade de colocar dentro do nosso coração essa expectativa pelas coisas ruins. Sabe o que é você acordar já na expectativa de que algo ruim vai acontecer? Isso é colocar a fé na tempestade. Colocar a fé naquilo que é natural. Por que isso acontece? Por conta da nossa natureza pecaminosa. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2, e no verso 14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós falamos tanto sobre espiritualidade e manifestamos tanto a nossa espiritualidade quando as coisas estão indo bem. Mas a Bíblia diz que o homem natural, ele não consegue demonstrar a sua espiritualidade no meio do caos. Por quê? Porque a sua fé está depositada no caos, na tempestade. Porque ele não é um homem espiritual. Ele tem momentos de espiritualidade. Ele é um homem natural, que não consegue discernir as coisas do Espírito, que não consegue sorrir quando todos choram, que não consegue se alegrar quando vê que tudo está ruindo e tudo está desmoronando. Sabe o Estevão, sendo apedrejado, olhando para o céu e vendo a glória de Deus e sorrindo? Esse é um homem espiritual, que não coloca a sua fé na tempestade. Mas existem pessoas também que não conseguem depositar sua fé no lugar certo, ou seja, em Jesus, por conta da amargura da sua alma. Tem pessoas que enfrentaram momentos tão difíceis na vida que a sua alma se acostumou com a dor. Então, todas as vezes que a dor surge de longe, a alma já declara: tem mais uma dor por aí. Tem mais uma tristeza por aí. Porque a sua alma se acostumou com a dor. É Gideão, ouvindo do anjo: eu estou contigo, você é um homem valente. E ele dizendo: ai, Senhor meu. Meu querido, em nome de Jesus, como um homem e uma mulher espiritual, não se acostume com o caos. Não se acostume com a dor. Não alinhe a sua fé com a tempestade. A tempestade está aí e ela é grande. Mas aonde está a sua fé? Aonde ela está nesse momento? Aonde você tem colocado a sua fé? Tem pessoas que colocam a sua fé no barco. Não colocam na tempestade, mas colocam no barco. E o que é o barco? O barco é a segurança humana.
é o conforto provisório. O barco é a zona de conforto. É você olhar para a tempestade, ela está balançando o barco de um lado para o outro, mas você diz assim, não, isso aqui não afunda. Eu não estou preocupado porque eu confio na estrutura desse barco. Confiar na estrutura humana. Confiar no braço humano. Esse é um pensamento humanista. Eu posso, eu consigo, eu tenho capacidade. É um pensamento positivista. Como de muitos religiosos que nós temos visto por aí dizendo assim, não, porque eu sou crente e em mim o vírus não pega porque eu sou crente. Porque eu sou lavado no sangue de Jesus. Essa é uma falsa espiritualidade. É uma falsa espiritualidade que te induz a confiar não no que Deus faz, mas naquilo que você quer que Deus faça. Você quer que o barco continue inabalável. Só que você não pode esquecer que a tempestade é mais forte do que o barco. E que os problemas da vida são mais fortes do que nós. Então, na tempestade, não coloque a fé em você, na sua capacidade de resolver problemas, na sua capacidade de superar problemas. Não coloque tão pouco a sua fé ou expectativa em homens que porventura resolverão o problema. Isso é muito da nossa alma. Nós anelamos por um Salvador. Então, de repente, nós elegemos salvadores. O Salvador da nação, o Salvador da pandemia. Meu querido, o Jeremias profetizou dizendo, maldito é o homem que confia no homem. Já o profeta Isaías, no capítulo 44, verso 12, diz assim, o ferreiro com a tenaz trabalha nas brasas, e o forma com martelos, e o livra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força se enfraquece, mas é forte, se não bebe a água, ele desfalece. Ele é forte até um determinado momento. Ele é forte para fazer o martelo, ele é forte para fundir, mas se ele não come, não bebe água, ele desfalece. O salmista diz no Salmo 20, verso 7, que uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Não coloque a sua fé em homens. Não eleja salvadores para a sua vida. Não eleja salvadores para a nação. Cuidado com o nível de confiança que você deposita em você mesmo e na sua capacidade humana de enfrentamento. Porque as tempestades são reais, elas não são uma brincadeira. Mas o grande problema é a sua fé, é aonde você tem depositado a sua fé. Não é na tempestade, mas é no barco, é em você. Não é em você, mas é num outro. Não. Coloque a sua fé no Senhor. Alinhe a sua fé no Senhor. Querido, precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Porque no momento de enfrentamento e no momento de adversidade é que nós percebemos quão pequeno somos. Mas é também no momento de adversidade que a nossa fé precisa estar alinhada com a palavra de Deus. E precisamos então reconhecer a nossa pequenez e a grandeza daquele que está conosco. Não coloque a sua fé na tempestade, não coloque a sua fé no barco. Jesus está perguntando aonde está a vossa fé.
Coloque a sua fé em Jesus. Jesus diz para os discípulos: passemos para o outro lado. E os discípulos imediatamente obedecem a Jesus. Mas nem sempre a obediência é um sinal de fé. Quando Jesus faz esse convite aos discípulos, ele assume também a responsabilidade. Vamos para o meio do lago. Vamos para o lugar mais caótico, mais perigoso. A tempestade está se formando, mas eu vou levar vocês lá, para o meio da tempestade. Porque a fé que os trouxe até aqui precisa ser a mesma fé que fará com que a tempestade cesse e vocês cheguem do outro lado. Ou seja, não é uma meia confiança, não é uma meia fé. O Jesus que te levou até aqui é o Jesus que vai terminar a jornada com você, com ou sem tempestade. No meio da tempestade ou fora dela, é o mesmo Jesus. Então não tenha uma meia fé naquilo que ele te falou. Não tenha uma meia confiança nas palavras de Jesus, mas integralmente deposite a sua fé nele. Eles tinham fé, até o momento em que houve a tempestade. Aí o que eles fizeram? A fé estava em Jesus, porque obedeceram, entraram no barco com ele. Mas a tempestade veio. Então a fé que estava alinhada com Jesus mudou e foi para a tempestade. Está entendendo por que o barco estava afundando? Porque eles tiraram os olhos de Jesus e colocaram os olhos na tempestade. E é lógico que a tempestade causa medo. É lógico que a tempestade é mais forte do que eles e mais forte do que o barco. Por isso que Jesus nos exorta: aonde está a vossa fé? Cadê aquela fé que fez vocês entrarem no barco comigo? O que vocês fizeram dela? E a resposta é: colocamos a nossa fé na tempestade. Tiramos os nossos olhos do Senhor. E aí, o desespero tomou conta de nós. Meu querido, crer é uma decisão. Nenhuma promessa de Deus vai se cumprir na sua vida se você não tomar a decisão de colocar a sua fé naquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Tem muitas pessoas que decidiram acreditar em mentiras. Tem muitas pessoas que no momento da tempestade não conseguem ser tão espirituais. Eu não quero com essa palavra exigir de você uma espiritualidade que você não tem. Porque você, como eu, é humano, tem sentimentos de medo, tem sentimentos de pavor. Mas essa palavra é um apelo à sua fé. Para que você alinhe a sua fé com as palavras do Cristo. De que você se lembre de que na tempestade Ele continua no barco. Ele continua com você. Hebreus 10:23 diz que fiel é o que fez a promessa. Fiel é o que fez a promessa. O próprio Jesus em Marcos 13:31 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você está com medo, se você está fragilizado,
Faça uma lista com as promessas de Jesus. Lembre-se das palavras de Jesus. Isso vai encher de novo o seu coração de fé. E nunca esqueça de olhar para dentro do barco. Porque é aí que Ele está. É dentro da sua vida. É dentro do seu coração. E eu encerro declarando a palavra que Deus envia ao profeta Jeremias quando tudo estava ruindo em Jerusalém, quando tudo estava sendo destruído, quando os muros estavam queimados e a cidade estava pegando fogo. E Jeremias olha para Deus e não vê Deus no meio daquele caos, daquela tempestade. Ele não enxerga Deus. Mas ele levanta os seus olhos e reposiciona a sua fé, olhando para o alto, e naquele momento o Espírito de Deus vem sobre ele, ele recebe a palavra profética e declara assim: Jeremias, eu cumprirei sobre vós as minhas palavras. Deus estava dizendo, esse tempo vai passar. Tudo isso será reconstruído. Eu cumprirei sobre vós a minha palavra. Mas ele só conseguiu ouvir a voz de Deus porque ele alinhou a sua fé com as promessas. Que possamos alinhar a nossa fé com as promessas de Deus. Que possamos alinhar o nosso coração. E quando o Espírito de Deus te fizer essa pergunta, aonde está a vossa fé? Responda, em ti. Não, a minha fé não está na tempestade. A minha fé não está no barco, não está em mim. A minha fé não está no outro. A minha fé está em ti. Que nesse momento o Espírito de Deus realinhe a fé do seu coração. Ter fé não significa deixar de ser humano. Ter fé não significa deixar de ter medo. Mas ter fé significa não se desesperar e confiar que Jesus está aqui, que Jesus está aí, que Ele está com você.